Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Definido os finalistas da Sul-Americana e da Libertadores. Falta agora aqui para o Brasil definir, né, em relação à Copa do Brasil, que será em dezembro, fechamento da temporada. É legal porque a Copa do Brasil tem uma relevância muito grande e paga bem, né? Então, acho legal. Mas Sul-Americana e Libertadores definido. Atlético Mineiro, parabéns por ter chegado à final da Sul-Americana. E a dupla Flamengo e Palmeiras vão fazer mais uma final. E aí, a gente vem aqui, e aí eu não estou querendo sacanear nada, mas a dupla Flamengo e Palmeiras, desde 2019, são os dois que vêm brigando cabeça a cabeça pelos títulos. Às vezes entra alguém aqui no meio, aparece um outro time, mas não consegue manter, acaba saindo. Vamos lá, vamos dar exemplos. De 2019 para cá, tivemos o Atlético Mineiro entrando nesse meio. Onde é que está o Atlético Mineiro hoje? Brigando contra o rebaixamento, mas acabou chegando à final da Sul-Americana. O Botafogo. O que aconteceu com o Botafogo? Fiasco, 2025. Fluminense. Foi até campeão, mas e aí? Cadê o Fluminense? Ou seja, vira e mexe aparece um ou outro, mas não consegue se manter. Quem se consegue se manter é a dupla Flamengo e Palmeiras. O restante pode falar o que quiser, pode reclamar, pode espernear, mas os dois principais times do país se chamam Flamengo e Palmeiras. Bom, e estão na final da Libertadores e brigando cabeça a cabeça pelo título brasileiro. Poderemos ter, né, cada um ganhando um título, um a Libertadores, o outro Campeonato Brasileiro. Poderemos ter um time super vitorioso, ganhando os dois, e o outro amargando uma derrota dupla, né? A gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é que os dois, mais uma vez, estão na briga, como todo mundo fala no início do ano. Ah, Flamengo e Palmeiras podem brigar por tudo. Estão brigando por tudo. Acabaram sendo eliminados na a Copa do Brasil. Brigar por tudo realmente é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Mas estão cabeça a cabeça brigando por Libertadores e Campeonato Brasileiro. É óbvio que tanto para a torcida de Palmeiras quanto para a torcida do Flamengo chegar à final e não ganhar não vale absolutamente nada. Porque aqui no Brasil o segundo colocado é o primeiro dos últimos. Então não vale para nada. É, é uma tradição do país que não é em outros países. Tá? Se dá muita moral. Né? Mas tem uma briga mais pelo Palmeiras ter vencido uma outra final contra o Flamengo. Tem também a situação de termos o primeiro tetracampeão da Libertadores, e esses dois podem, né? O Palmeiras e o Flamengo. Então, o Campeonato Brasileiro mostra isso. Palmeiras e Flamengo são os principais times do país. E já há algum tempo, com algumas interferências, como eu falei. E vamos para mais uma rodada. Né? As finais, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, são no final de novembro. Da Sul-Americana, dia 22, no Paraguai. E a final da Libertadores no dia 29, a princípio em Lima. Poderia muito bem ser essa final Flamengo e Palmeiras aqui no Brasil, né? Campo neutro. Minas. É em Minas que ficava bom para os dois. É divisa, pô. É divisa. Ou então em Brasília. Ou quer botar mais distante, bota em Manaus, na arena lá de Manaus. Seria Arena Amazonas lá. Seria em Natal. Sei lá. Seria bacana. Bom, é óbvio, né, que vai ter algumas reclamações. Mas se botar o estádio meio a meio, não tem por que reclamar. Tipo, mas se foi Natal, em Natal tem mais torcida do Flamengo do que do Palmeiras. Mas se botar o estádio meio a meio, qual é a diferença? Nenhuma. Então, seria legal se a Comebol fizesse isso. Mas até lá, né? Falta é, é, menos de um mês agora, né?
para essas finais, tanto da Sul-Americana como da Libertadores, temos aí o Campeonato Brasileiro. E tanto Flamengo quanto Palmeiras e Atlético Mineiro, obviamente, vão se dedicar a essas rodadas até essas finais. Vou dar uma olhada aqui rápido quantas rodadas teremos até a final. Uma, duas, duas, uma, duas, três, quatro. Bom, o Atlético Mineiro tem 4 rodadas. O Atlético Mineiro tem 4 rodadas. Porque a rodada número 34 é dia 19. E a rodada número 35 é dia 23. Acho que seria de bom tom o Atlético Mineiro não jogar. E seria um jogo contra o Palmeiras. Seria de bom tom não botar o Atlético Mineiro. Então, 4, 5. Bom, e para a dupla Flamengo e Palmeiras seriam 5 rodadas. Ou seja, então teremos aí 4 rodadas para o Atlético Mineiro e 5 rodadas para Flamengo e Palmeiras se dedicarem única e exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Acho que seria de bom tom a rodada que antecede a final da Sul-Americana, o Atlético Mineiro não jogar, minha opinião. E a rodada que vai anteceder a final entre Palmeiras e Flamengo, a dupla não jogar, para eles se prepararem para essa final. Bom, acho que não vai acontecer, mas seria de bom tom que isso acontecesse. Então vamos lá para os nossos palpites, né? E nossas análises rápidas para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 31. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá, clica e você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, galera. Só lembrando aqui rapidamente a classificação, né? O Palmeiras é o primeiro com 62 pontos, o Flamengo é o segundo com 61, o terceiro é o Cruzeiro com 57, o quarto é o Mirassol com 55, o quinto é o Bahia com 49, o sexto é o Fluminense com 47, o Fluminense entrou nesse dia 6 porque estava com o jogo atrasado e venceu. Agora o Botafogo sai fora desse G6. Porém, o Campeonato Brasileiro terá G7. Ou seja, os 7 primeiros irão para a próxima Libertadores. Então, o Botafogo, nesse momento, está indo para a pré-Libertadores. Quem é que está indo para a pré-Libertadores nesse momento? Fluminense e Botafogo. Por quê? Porque Palmeiras e Flamengo vão fazer a final. Um dos dois vai ser campeão. Então já vai ter uma vaga. E estão lá em cima. Então, o Campeonato Brasileiro será G7. Tá? Já é G7. Então, nesse momento, o Bahia está indo para a fase de grupos. O Bahia foi super beneficiado com o Palmeiras e Flamengo fazendo a final. O Bahia está indo para a fase de grupos direto da Libertadores e quem está indo para pré-Libertadores nesse momento é a dupla carioca, Fluminense e Botafogo. Na oitava colocação temos o Vasco da Gama com 42 pontos. Se virar G8, o Vasco entra. Na nona colocação temos o São Paulo com 41, na décima colocação o Corinthians com 39, na 11ª o Grêmio com 39, 12º o Bragantino com 36, 13º Atlético Mineiro com 36, 14º Ceará com 35, 15º Internacional com 35, 16º o Santos com 32. E na zona de rebaixamento temos o Vitória com 31, o Fortaleza com 27, o Juventude com 26 e o Sport com 17. Então vamos lá, galera. Jogos sábado e domingo. Jogos sábado e domingo. Tá? Sábado, dia 1º de novembro, Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro e Vitória, 4 horas da tarde.
Cruzeiro brigando aí pelo título, né? Tá brigando pelo título, tá nesse momento aí a 4 pontos do Flamengo e 5 pontos do Palmeiras, sendo que a dupla Flamengo e Palmeiras tem jogos a menos. E esses jogos serão colocados em dia no dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro, a dupla Palmeiras e Flamengo vai colocar esse jogo em dia. Então, o Cruzeiro tem que tentar diminuir isso aí. Para o Cruzeiro tentar diminuir, como não tem confronto direto, é ficar secando a dupla Palmeiras e Flamengo para eles perderem pontos. Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro e Vitória, eu vou de vitória do Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro vence o Vitória. Santos e Fortaleza, também no sábado, dia 1º, 4 horas da tarde. O Fortaleza vem embalado aí por uma grande vitória em cima do Flamengo, né? Você pode ler. Não, eu não vou falar nada. Mas o Santos e Fortaleza é uma disputa direta, tá? Hoje o Fortaleza está a 5 pontos do Santos, tá? Ou seja, é um confronto direto, pode diminuir para 2. Cara, Santos e Fortaleza. Grande jogo. Grande jogo, Santos e Fortaleza. Eu acho que é um jogo que não vai dar empate. Um jogo não vai dar empate. Apesar do empate ser bom para o Santos, que continua deixando o Fortaleza lá. Mas Santos e Fortaleza, para mim, é um grande jogo. Acho que com a empolgação do Fortaleza pela vitória em cima do Flamengo, eu vou de Fortaleza. Santos e Fortaleza, eu vou de vitória do Fortaleza. Também no sábado, dia 1º, 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite, Mirassol e Botafogo. Um jogo complicadaço para o Botafogo. Confronto direto na parte de cima da tabela. O Botafogo é o 7º colocado e o Mirassol é o 4º. O Mirassol não pode ser ultrapassado por ninguém. Mesmo que perca, o Bahia vai conseguir chegar no máximo a 52 pontos. Então é um jogo tranquilo para o Mirassol, onde o Mirassol pode empatar. E o Botafogo tem que vencer. O Botafogo tem que vencer, porque ele pode ver o Vasco encostar. O Vasco pode diminuir essa situação. Além do mais, temos Vasco e São Paulo. Então, se o Vasco ganhar, encurte isso aí. Mirassol e Botafogo, grande jogo, cara. Grande jogo. Eu vou de palpite duplo. Para mim, dá empate ou Mirassol. Para mim, dá empate ou Mirassol. Também no sábado, 9 horas da noite, Flamengo Sport Recife. Né? Flamengo segundo colocado, classificado para a final da Libertadores, que é no final do mês. Pega o Sport Recife, que é o último colocado. O Flamengo deve poupar alguns jogadores, né? Que jogaram a final. Acredito que ele vai dar a chance, pelo que ele falou na entrevista para alguns jogadores que não estão em boa fase. Eu acho que ele falou particularmente do Lino, do Samuel Lino, tá? Acho que ele falou especificamente do Samuel Lino. Mas Flamengo e Sport, eu vou de vitória do Flamengo. Então, sábado, 4 jogos. Domingo, 6 jogos. Domingo, dia 2 do 11, 4 horas da tarde, Ceará e Fluminense. Ceará e Fluminense. De novo, né? Porque tivemos no Ceará tivemos Fluminense e Ceará, o jogo atrasado, onde o Fluminense venceu de 1-0. Agora teremos a volta, agora o jogo realmente da rodada, Ceará e Fluminense. O Ceará tem um problema grave de não estar conseguindo fazer gol, né? O Ceará está caindo pelas tabelas, está nesse momento a 5 pontos, a 4 pontos da zona do rebaixamento. Lembrando que o Ceará já tem uns 30 jogos. Cara, Ceará e Fluminense. O Fluminense agora é o 6º colocado. Cara, Ceará e Fluminense. Eu vou de empate. Ceará e Fluminense, eu vou de empate. Também domingo, dia 2 do 11, 4 horas da tarde, Bahia e Bragantino. Bahia e Bragantino. Bahia, nesse momento, né, na fase de grupos da Libertadores. Mas o Fluminense tem um jogo contra o Ceará. Se o Bahia perder, o Fluminense ganhando, o Fluminense passa. E se o Bahia não ganhar, ele pode ver o Mirassol aumentando a vantagem. Cara, Bahia e Bragantino. Eu vou de Bahia. Eu vou de triunfo do Bahia contra o Bragantino. Também no domingo, dia 2 do 11, 4 horas da tarde, Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio. Corinthians está ali doido para o Campeonato Brasileiro acabar com 39 pontos e o Grêmio é a mesma coisa,
doido para o Campeonato Brasileiro acabar também com 39 pontos. Estão nesse momento a 8 pontos da zona de rebaixamento. Não correm risco de rebaixamento, na minha opinião. E também não vejo possibilidade, mesmo que. A não ser que vire G8. Talvez virando G8, eles entrem na briga. Virando G7, sinceramente, não acredito que eles tenham chance, virando G7, nesse momento. Então, o jogo hoje, para cumprir tabela, Corinthians e Grêmio, eu vou de empate. Juventude Palmeiras, domingo, dia 2 do 11, 6h30 da noite. Palmeiras empolgadaço pela goleada que deu na LDU. Chega a mais uma final da Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pega o último colocado e o Palmeiras pega o penúltimo colocado. Né? O Flamengo joga em casa e o Palmeiras fora. Mas, para mim, vitória do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras também vence o Juventude. E na cabeça do Campeonato Brasileiro vai continuar a mesma coisa. Palmeiras na primeira colocação e o Flamengo em segundo. Também, dia 2 do 11, 6h30 da tarde, Internacional e Atlético Mineiro. Jogão, jogão. Jogão. Hoje, confronto direto. O Atlético Mineiro tem 36 pontos, o Internacional tem 35. E o primeiro time na zona de rebaixamento tem 32. Então, os dois brigam contra o rebaixamento. Atlético Mineiro empolgado, porque chegou à final da Sul-Americana, e o Internacional caindo pelas tabelas com risco iminente de rebaixamento. Né? Internacional e Atlético Mineiro. Grande jogo. Eu vou de empate. E talvez um empate até sem gols. 0x0. Internacional e Atlético Mineiro eu vou de empate. E fechando a rodada, domingo, dia 2 do 11, 8h30 da noite, Vasco da Gama e São Paulo. O Vasco da Gama, se eu não estiver enganado, né, se eu não escutei errado, é o que está fazendo a melhor campanha, né, nesse segundo turno. Se você pegar o recorte dos últimos 5 jogos, os dois melhores times são Vasco e Mirassol. O Mirassol tem 4 vitórias e o Vasco da Gama também 4 vitórias. Né? O São Paulo está aqui na nona colocação com 41 pontos, ou seja, um confronto direto ali nesse momento por pré-Libertadores, principalmente se virar G8. Tá? Se virar G8, tem uma briga ali ferrenha. Né? Vasco e São Paulo. Eu vou de vitória do Machão da Gama. Para mim, o Vasco da Gama vence e continua na briga ali para uma vaga na próxima Libertadores. Então tá aí a minha análise, os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!